Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós falaremos a respeito das conspirações que surgiram a respeito da simbologia das Olimpíadas de 2024 em Paris. Eu quis esperar o fim das Paralimpíadas para daí poder fazer esse vídeo, porque eu queria colocar nesse vídeo também as cerimônias de abertura e fechamento das Paralimpíadas. Eu coloquei mesmo assim, apesar de que não tiveram tantas conspirações e tanta simbologia assim para a gente poder analisar e poder comentar, mas tem um ponto ou outro que eu achei interessante e que, portanto, cabe bem aqui no vídeo. Eu acho que você sabe do que eu tô falando, se você pesquisar ali na época que teve a cerimônia de abertura, perdão, você vai ver várias pessoas comentando vários aspectos polêmicos dessas cerimônias, e hoje a gente vai entender por que isso aconteceu, o que cada coisa representa e quais as explicações para cada elemento que apareceu nessas cerimônias. Ao todo, 4 cerimônias: abertura e fechamento, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Agora, será que a gente vai questionar uma interpretação artística? Não exatamente. A gente sabe que as cerimônias, os objetos que a gente vai falar aqui são obras de arte. A arte é aberta para interpretação e cada indivíduo vai mesclar seus pontos de vista, suas vivências com uma obra de arte e produzir uma interpretação a partir disso. Então, se eu alegasse, por exemplo, que interpretar certa cerimônia das Olimpíadas como, sei lá, satanista errado, ou que a cerimônia das Olimpíadas não pode causar nenhum tipo de alegria em você também é errado, isso seria um erro. Eu não poderia fazer isso porque essa, esse texto contido nas reticências é justamente uma interpretação pessoal. Ele diz respeito a uma ação feita por uma ou mais pessoas na sua própria mente, e se essa ação aconteceu, ela é válida, porque a interpretação existe. Mas o objetivo desse vídeo não é questionar a sua interpretação pessoal ou do seu grupo de pessoas. O objetivo desse vídeo é questionar as extrapolações dessas interpretações. Eu vou usar satanismo como exemplo porque é o que a maioria das pessoas associou. Então, por exemplo, certa cerimônia é satânica. Certa cerimônia tem por objetivo causar o apocalipse. Certa cerimônia irá causar o apocalipse no mundo. Certa cerimônia é feita para causar a condenação ao inferno em todas as pessoas. Certa cerimônia só pode significar uma invocação do anticristo, e assim por diante. A gente vai fazer isso verificando o que dita o teor da cerimônia das Olimpíadas, então apresentar as reais inspirações para cada aspecto polêmico das Olimpíadas, bem como analisar a plenitude de outras interpretações que aquele aspecto pode assumir, indicando, no fim, que a sua interpretação não pode ser extrapolada, como eu fiz nesses tópicos acima aqui. E citei para vocês como exemplo, mas no lugar das reticências você pode pôr qualquer coisa, não só satanismo, como eu sugeri. Então, vamos começar falando dos envolvidos e das orientações políticas desses envolvidos. Isso aqui parece meio desnecessário, mas é justamente para falar do próximo tópico, que é se existe uma conspiração para introduzir valores de esquerda no mundo. Vamos lá por calma. Então, os envolvidos em ambas as cerimônias, tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Jogos Paralímpicos, são os mesmos e foram nomeados em setembro de 2022 pelo comitê organizador. O diretor-geral apontado é o Thomas Joly, um ator e diretor de teatro e ópera francês. Essa foi a primeira vez que teve um único diretor. Esse aqui é o Thomas Joly. O Joly, poucas horas antes da cerimônia, foi citado numa matéria do site oficial das Olimpíadas, no qual ele explicou que ele pretendia desfazer os estereótipos a respeito do que é a França. Em outra fala, ele menciona que ele quer integrar todos e celebrar a diversidade. Ele recebeu auxílio do historiador Patrick Boucheron, um especialista em Idade Média e Renascença. Nas entrevistas sobre a sua pessoa, ele revela-se de esquerda e ter votado no Macron. Após a abertura, ele mencionou que Paris é um lugar de liberdade, liberação de costumes, diversidade e inclusão, também numa entrevista. Ele também teve auxílio da roteirista Fanny Herrero, que, conforme indicado nesse link aqui, cresceu numa família de esquerda. Ele também foi auxiliado pelo Damien Gabriac, que é um roteirista. Tudo que eu achei sobre as visões políticas dele é ele zoando um político de centro-direita que era rico, mas teve uma votação mínima numa eleição, indicando que ele também provavelmente se alinha à esquerda. Por fim, ele também foi auxiliado pela Leila Slimani, de descendência marroquina, e cuja carreira como escritora começou em 2013. Em 2017, ela também apoiou Macron, em oposição a Le Pen, porque considerou ele defensor da igualdade de gênero. Inclusive, ela recebeu o convite do Macron para ser ministra da Cultura. Ela recusou, mas optou ser representante francesa na Organização Internacional de Francofonia, representante da presidência, no caso. Então, 10 dias antes da cerimônia de abertura, teve uma entrevista no Le Monde, que foi concedida pelo Thomas, pela Fanny e pelo Patrick. Você pode encontrar a versão do Le Monde aqui. O Le Monde, eu acho que tá sem paywall para mim. Não, tá com paywall. Porque eu cancelei antes deles me cobrarem. Eu consegui pegar aqui o artigo. Aí eu fiz uma captura de tela para você poder ler. E depois eu cancelei e não deu tempo deles me cobrarem. Então, evidentemente, tá com paywall de volta. Mas ficou sem paywall um tempinho para mim.
E nessa entrevista, o Patrick disse que não queria nada semelhante à demonstração de força, que foi a abertura dos Jogos de Pequim, mas que ele foi inspirado por uma apresentação que advogava pelo pluralismo cultural. Quando questionados sobre o que eles queriam mostrar, eles mencionaram liberdade coletiva e uma releitura dos valores clássicos franceses de liberdade. Ele revelou que eles receberam carta branca para produzir a cerimônia e perguntaram para ele, tá, se a direita francesa tivesse ganho, como seria a apresentação? Eles falaram, seria uma cerimônia de resistência bem diferente. Assim fica claro que os organizadores tinham sim uma visão política e pretendiam colocá-la na cerimônia. Mas será que isso quer dizer que tem uma conspiração global para introduzir valores de esquerda no mundo? As cerimônias não indicam uma conspiração. Uma conspiração, em termos do dicionário, indica segredo. Não houve nenhum segredo. Os produtores tinham uma visão política e queriam introduzi-la na cerimônia que é transmitida para o mundo. Para eles seria bom se o mundo todo adotasse as visões políticas dele. Assim como é bom para a maioria das pessoas que têm uma visão política. Nossa, eu tenho a minha visão política, seria bom se todo mundo concordasse comigo. O que as pessoas geralmente tendem a pensar e, francamente, isso é... Eu não diria que é saudável, mas é normal. E isso não é nenhum tipo de novidade. Todo produtor vai tender a introduzir seus valores políticos nas suas obras. Isso reforça, caso haja uma equipe cuja visão de mundo é compartilhada. E é o caso. Tirando o Patrick, todo mundo ali é jovem e, sem exceção de ninguém, todo mundo ali realmente está alinhado com a esquerda. E, nesse caso, os valores compartilhados incluem diversidade, convivência entre povos dentro de uma nação, globalismo, relações internacionais pacíficas, liberdade sexual e reverência. Você é livre para discordar desses valores. É óbvio, você vive num mundo civilizado, você tem liberdade para discordar do que você quiser. Na realidade, isso só ocorreu porque o Comitê Olímpico Internacional, que eu vou chamar de COI a partir de agora, permitiu e contratou esses artistas. Isso dependeu de vários fatores, dois principais: os membros do COI e os patrocinadores, porque o dinheiro não é público, o dinheiro vem dos patrocinadores. O COI tem uma presidência que é eleita por 8 anos, com possíveis 4 anos de reeleição pelos seus membros. E os membros do COI podem perder seus cargos após certa idade ou se faltarem aos compromissos. Então, novos membros são indicados e eleitos pelos membros atuais. Então, a presidência atual do COI tem um alinhamento à esquerda, mas nem sempre foi assim e nada grande será. Porque novos membros com novas visões podem eleger uma presidência diferente e até mesmo os membros atuais podem decidir mudar de rumo coletivamente. Os Estados Unidos é um exemplo perfeito disso. Eles elegem um presidente com uma visão diferente a cada 8 ou 4 anos, dependendo aí do nível de satisfação. Vamos ver o que acontece esse ano. Uma pesquisa dos presidentes antigos do COI revela mais detalhes. Então, o primeiro era o intelectual e escritor grego, tinha um viés nacionalista muito forte. O segundo tinha um viés internacionalista, por sua vez, era humanista e pacifista. O terceiro era conservador e tinha um foco em tradição. O próximo era centrista, o próximo era conservador e anticomunista. O próximo era moderado e simpatizante dos países emergentes. O próximo era franquista, em espanhol ele era franquista. O outro foi centrista moderado, o penúltimo. E o atual, então, o Thomas Bach, é pró-globalização e promotor de diplomacia. Você pode defender que todo presidente deveria lutar por uma cerimônia de abertura e fechamento que fosse apolítica. É seu direito. Mas os membros dos patrocinadores e o presidente parecem não compartilhar dessa visão. Então, ok. Eles não compartilham dessa visão, também é um direito deles, e quem está no poder são eles. Quanto aos patrocinadores, a gente pode listar para cada Olimpíada da Era Moderna, começando por 1984. Eu não vou citar um por um, porque é um saco. Vou falar só os de Paris. A decisão de apoiar ou não um evento que tem um viés político vem não da ideologia das companhias. A companhia quer lucro, a companhia não quer que você, homem, beije outro homem. A companhia só mostra homens se beijando no comercial porque isso pega bem e isso vai dar lucro no final. Se pegar mal, ok, eles retificam e não mostram mais e pronto, acontece. É um risco que eles assumem. Então eles fazem uma pesquisa de mercado e de opinião que visa maximizar a visão positiva da companhia perante a maioria do público. Ah, mas vai desagradar uma parcela do público. Ok, se vai agradar uma parcela maior, essa parcela maior vai comprar mais, tá tudo bem. Isso pode ser aceitável. Pode ser uma consequência aceitável. Uma companhia lida com isso e considera todos esses fatores. É óbvio que em algumas situações isso dá errado, isso tem resultados desastrosos para a companhia, mas em outras não. Em outras a coisa acaba funcionando. Atualmente, os patrocinadores foram a Coca-Cola, a Visa, a Samsung, a Panasonic, Omega, Intel, Toyota, Alibaba, Airbnb, PG e Dole. Se você não foi agradado pelas cerimônias de abertura e fechamento ou por outro aspecto, você pode boicotar patrocinadores, que eu acho que você nem sabia quais eram, você pode não assistir aos jogos e você pode reclamar. Se existem pessoas tão dedicadas quanto você em quantidade suficiente, talvez essa realidade mude. Porque as Olimpíadas também são um evento comercial. A Olimpíada não existe porque o COI quer que as pessoas pratiquem esporte porque é saudável. As Olimpíadas existem porque isso movimenta a economia e porque isso gera lucro para vários setores
no final das contas. É a mesma história com a HBO e House of the Dragon e Game of Thrones. As pessoas não gostaram do final, reclamaram, algumas boicotaram, algumas se recusaram a assistir coisas da HBO. E House of Dragon, no final, acabou tendo uma dinâmica totalmente diferente das últimas temporadas de Game of Thrones. Então, de certa forma, funcionou. E funcionou tão bem que as pessoas voltaram. Eu mesmo fiquei super revoltado com o final de Game of Thrones, cancelei a HBO, falei, dane-se isso aqui. Na época eu assinei porque eu queria assistir, hoje eu não assino mais, eu uso tudo por torrent pronto. E o torrent sai, acho que 25 minutos depois do episódio, e eu, como uma boa cadelinha, virei fã da Casa Velaryon, abandonei os Greyjoy, tô construindo o Driftmark no meu servidor de Ark Survival Ascended, e é assim que as coisas funcionam. Faz parte. É desse jeito que o mercado funciona. A HBO também quer lucro, então evidentemente ela ouve a resposta dos fãs e faz uma ação que vai maximizar lucro, mesmo que desagrade quem foi super fã do final de Game of Thrones. Vamos finalmente então falar a respeito da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a mais famosa, e como ela foi organizada. Ela ocorreu no dia 26 de julho de 2024, entre 7h30 e 11h30 no horário local, isso da noite, e foi a primeira cerimônia realizada não em um estádio, mas num percurso ao ar livre, isso no caso ao longo do Rio Sena, ao invés de um estádio, como eu disse. Cada ato foi feito em um local e está marcado aqui no mapa abaixo. Ele mais ou menos segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois ele volta para o ato 10. Depois 11, 12, 13 e 14. Então é em ordem sequencial, mas nem tanto. Eu vou apresentar o que ocorreu na cerimônia em ordem cronológica. Isso para quem assistiu talvez pareça chato, para quem não assistiu talvez até pareça interessante, porque se você só viu o trecho no Twitter, você não sabe muita coisa. E eu vou fazer comentários quando for pertinente a respeito de elementos que possam gerar teorias da conspiração. É importante lembrar que os números que eu falei correspondem a atos. O prólogo, Encanté, Synchronicité, Liberté, Galité, Fraternité, Sororité, perdão, Sportivité, Festivité, Obscurité, Solidarité, Solenité, Eternité e o epílogo. Então, vamos falar um por um. E quando tiver teoria da conspiração, eu menciono. A cerimônia começa com um vídeo de um comediante levando a tocha olímpica em um estádio vazio. O Zidane a recebe e a leva pelas ruas de Paris até encontrar 3 crianças que recebem a tocha. Elas representam as 3 vezes que Paris hospedou os Jogos Olímpicos, 1900, 1924 e 2024. Elas entram na estação de metrô e por uma janela o Zidane entrega a tocha para elas. As crianças pegam um acesso que leva até as catacumbas. No mundo real, de fato, você consegue chegar nas catacumbas através do metrô de Paris, conforme está descrito aqui. Um crocodilo é visto nadando pelo rio. Provavelmente é uma referência ao crocodilo que foi capturado em 1984 dos esgotos de Paris. O trio é encontrado por uma figura encapuzada de barco que leva para o exterior. Tem quem associe isso com o mito de Caronte, que leva os falecidos de barco do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Mas nesse caso, simbolicamente o oposto que acontece. Ela está indo do mundo dos mortos, das catacumbas, até o mundo dos vivos. Essa figura encapuzada vai aparecer várias vezes durante a cerimônia, e conforme descrito nesse link aqui, ela é uma mescla de múltiplos elementos da cultura francesa. O Belphégor, o fantasma do Louvre, também é um homônimo para um demônio da preguiça na cultura judaica, se você pesquisar aqui você vai perceber, mas a aparência não tem nada a ver com a figura encapuzada. O fantasma do Louvre, sim, mas o demônio em questão é isso aqui, não tem absolutamente relação nenhuma com a figura encapuzada que você conhece. O Fantasma da Ópera, que é um romance francês. O Homem da Máscara de Ferro, que é um prisioneiro misterioso na época da Revolução Francesa. Talvez se eu pesquisar só vai aparecer coisa do filme, mas não, felizmente não. Então nós temos aqui algumas imagens que mostram o Homem da Máscara de Ferro. Algumas são versões do filme, outras não. Mas seria basicamente esse aqui, um prisioneiro desconhecido que usava uma máscara de ferro na época da Revolução Francesa. E também o Arnaud Doria. Arnaud Doria é um personagem de Assassin's Creed, que se passa justamente na época da Revolução Francesa. É o Assassin's Creed Unity, que é super bugado, pelo que eu lembro quando eu joguei. Pelo menos era. A Ubisoft talvez tenha polido o jogo desde então. Mas é esse personagem aqui. É um personagem bem legal, inclusive, diga-se de passagem. Seria o meu Assassin's Creed favorito se não fosse os bugs que realmente são um saco. Escalar a Catedral de Notre Dame é extremamente estressante nesse jogo. O trio aparece no Rio Sena ao vivo, porque tudo até agora foi gravado, mas agora é ao vivo, e a ponte é decorada com uma nuvem de fumaça azul, branca e verde, conforme aparece aqui. A figura mascarada, cuja simbologia a gente já conhece, viria a aparecer em múltiplos outros momentos. Aí a gente tem o Encanté. Durante essa etapa, as delegações passam pelo Rio Sena em barcos. Tradicionalmente, a delegação grega que abre o desfile. Cada delegação porta bandeiras e usa vestes típicas em alguns casos.
essa etapa continua durante as demais. Então aqui é a delegação grega, aqui é a delegação francesa, e então teve uma apresentação gravada da Lady Gaga, usando asas e plumas rosas, trazendo canto, coreografia e piano, além de saxofones tocados por uma banda. A apresentação, na verdade, é uma performance da Moon Truc in Plumes, feita por uma bailarina francesa em 1950. Aqui você tem o vídeo original, e que você pode ver os passos do original e os passos da dança feita pela Lady Gaga, e vai ver que elas são mais ou menos condizentes com a versão que a gente conhece. Eu não vou mostrar o vídeo em si, porque eu tenho algum receio de direito autoral, mas é basicamente isso aqui que você vê. Tem aqui algumas diferenças, no caso, o fato das plumas serem em formato de semicírculo, no caso da Lady Gaga em formato de asa, o fato dos dançarinos usarem a mesma pluma, nesse caso aqui eles usam uma pluma circular, mas é basicamente isso. A cor, infelizmente, não dá para saber, aqui tá branco, talvez seja rosa na época, teria que achar uma versão colorida. E isso não deveria ser surpresa, o fato de ter uma asa, por dois motivos. O primeiro é porque a Lady Gaga já usou adereços em forma de asas em outras ocasiões, conforme você vê aqui. Provavelmente essa liberdade lhe foi concedida. E o outro você vai entender mais adiante. Então a Gaga não representa necessariamente um anjo caído, como é sugerido. Tem várias outras interpretações para uma asa. A figura mascarada é vista fazendo parkour no topo de um edifício. Isso foi anunciado previamente pela Ubisoft, confirmando a associação do capítulo anterior. A página de Assassin's Creed diz: mantenha um olhar nos tetos de Paris. Arno talvez apareça observando de cima. Na margem, os dançarinos em rosa de um grupo francês performavam cancan, que é um gênero tradicional francês chamado Galope Infernal, que é um trecho da ópera Orfeu no Mundo Inferior, que conta a história grega de Orfeu e sua descida ao mundo dos mortos. Parece um tema macabro, alguns deles são temas desse tipo, outros temas não. A gente vai ver mais adiante que o fechamento chama-se Hino ao Amor. Então, nós não temos necessariamente uma performance completamente macabra. E claro, mitos gregos envolvem o macabro. Você não tem como escapar. Toda cultura tem seus mitos macabros. Isso faz parte. E foi escolhido o mito grego justamente por causa da origem das Olimpíadas, que é grega. Então nós temos o Synchronicité. Nessa parte é feita uma homenagem aos trabalhadores que reconstruíram a Catedral de Notre Dame e também aos que trabalharam na confecção das medalhas e das malas que carregam as medalhas. Então aqui são os trabalhadores reconstruindo Notre Dame. Aqui é a confecção das malas pela Louis Vuitton. E aqui é a confecção das medalhas por um ferreiro, conforme você pode ver. Depois nós temos Liberté. Esse ato tem como tema a Revolução Francesa. Começa com uma figura decapitada falando. Muitos não entenderam, acharam isso só um gore desnecessário, mas é a Maria Antonieta que foi decapitada na guilhotina durante os trâmites desse período histórico. Ainda assim, o trecho foi criticado por vários historiadores, por, na interpretação deles, glorificar a violência e o grotesco que aconteceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi um período bonitinho da história, conforme você talvez possa imaginar. As chamas lançadas no edifício, que muitos interpretaram como um ritual infernal, são símbolos da tribulação vivida pelo povo parisiense na época. O edifício, por si só, é um símbolo da aristocracia, então faz sentido que tenham chamas saindo dele. Ao mesmo tempo, uma banda de heavy metal tocou, simbolizando a tribulação do período. Uma soprano, cantou num barco semelhante ao presente no Brasão de Armas de Paris. Esse aqui é o barco, esse aqui é o Brasão de Armas de Paris. Então, essa é a origem do símbolo do barco. Ao final, tiras vermelhas e fogos de artifício saíram do edifício, simbolizando o sangue derramado durante a Revolução. Mais uma vez, saindo de um palácio, que é um símbolo da aristocracia. Em uma ponte, figuras dançavam sobre postes. Para alguns, isso parecem bruxas. Porém, nessas cenas, os acrobatas se encontravam no ar, simbolizando as várias formas de amor: heterossexualidade, homossexualidade, poligamia e assim por diante, conforme você percebe aqui. Paralelamente, uma cena gravada ocorria na Biblioteca Nacional. Os dançarinos reproduziam a mesma temática, envolvendo relações amorosas. Ao final, um coração de fumaça vermelha foi desenhado no céu, conforme você percebe aqui. Então, em Égalité, uma banda marchou e a cantora francesa Aya Nakamura realizou uma performance cantando um mashup, que é uma mistura de 3 músicas diferentes. O mashup é uma mistura de 2 ou mais músicas, não necessariamente 3, mas nesse caso foram 3. Em Fraternité foi então exibido um trecho em computação gráfica. Esse trecho homenageia os produtores de cinema franceses Georges Méliès e os irmãos Lumière, obras da literatura francesa como O Pequeno Príncipe, contribuições francesas para a aviação, a Estação Espacial Internacional. Temos 10 astronautas franceses que foram ao espaço, e uma sequência abaixo d'água, que traz os Minions de meu malvado favorito, realizando vários exercícios olímpicos, um submarino que lembra do Júlio Verne, em 1000 Léguas Submarinas. Então nós temos o submarino afundando, eles tentam salvar a Mona Lisa, que encontra-se na França, e ela então aparece no rio, na vida real. Aqui, ela sai do submarino na computação gráfica, então aparece boiando no rio. Claro que não é a Mona Lisa de verdade.
A sequência termina com a soprano Alexis Saint-Cérel personificando a República Francesa, cantando o hino nacional francês. Em Sororité, 10 estátuas de mulheres francesas relevantes se ergueram no Rio. As mulheres na ordem são, e agora você vai me perdoar porque eu não tenho a mínima ideia de como pronuncia o nome delas. Como eu disse, o meu francês é inexistente. Então nós temos a Olympe de Gouges, que é a política e escritora, uma ativista pelos direitos das mulheres, Alice Militar, que é a pioneira em esportes femininos, Gisele Halimi, uma advogada política e feminista reconhecida, a Paulette Nardal, que é uma escritora, jornalista e percursora do movimento literário negro, a Gianni Barret, a primeira mulher a completar uma viagem de navegação ao redor do globo, a Christine de Pizan, escriba do rei Carlos VI, a Louise de Michel, professora e anarquista, Alice Guy, diretora pioneira de cinema, Simone Weil, ex-presidente do Parlamento Europeu e sobrevivente do Holocausto, e a Simone de Beauvoir, que é filósofa. A estátua da Simone de Beauvoir falhou em ser erguida do Rio. Evidentemente, a escolha das mulheres se deu com base no alinhamento político dos autores. Isso é óbvio, conforme eu já falei mais cedo. Em Sportivité, o Jakub Joseph Orlinski, vestido de Pierrot, uma personagem da mímica francesa, cantou o hino da ópera Les Indes Galantes e realizou alguns movimentos de breakdance, que é a modalidade olímpica de 2024. O rapper Rin K também se apresentou. Conforme você vê aqui. Em Festivité, nós temos finalmente a Última Ceia, em que é um ato, um misto de passarela e mesa que foi montada. Ao redor da passarela, drag queens francesas se apresentaram numa cena que lembrou a Última Ceia de Da Vinci, que causou incômodo entre vários grupos cristãos e até mesmo entre grupos muçulmanos, que veem Jesus como um profeta. A gente vai abordar essa cena ainda nesse capítulo. Por essa passarela, pessoas desfilaram em homenagem à moda francesa. Os barcos terminam de navegar, a delegação australiana e americana por último, porque são os próximos anfitriões das Olimpíadas, então a figura mascarada passa na passarela com uma tocha. Num barco, um show de luzes mostra a União Europeia. O barco começa mostrando um triângulo e as pessoas veem isso como um símbolo oculto, o olho que tudo vê, etc. Apesar de que o olho que tudo vê seria de cabeça para baixo, né? Seria um triângulo com o vértice para cima e não para baixo, a base para baixo. Mas ele é simplesmente parte da ponta da estrela que se expande. Eu adoraria mostrar, mas provavelmente eu vou levar um strike do COI, então é melhor não mostrar. A mensagem Unidans la diversité foi exibida na televisão, conforme aparece aqui. A tradução é Unidos na Diversidade. A passarela se torna um palco de dança e um dos dançarinos supostamente estava com o testículo exposto, conforme aparece aqui. Mas os demais ângulos, revelaram que na verdade era só um furo na meia calça que ele utilizou e que nesse ângulo aqui realmente parecia um testículo, mas não, é um furo na meia calça. Então não teve nudez explícita nessa cerimônia. No meio da mesa, um homem pintado de azul em meio a uma cesta de frutas é revelado. Ele canta e dança em francês. Ele está seminu, conforme você pode perceber aqui. Mas afinal, será que isso é uma última ceia? Uma linha argumentativa alega que não. Não é nada de última ceia, mas sim o Le Festin des Dieux, uma obra feita em 1635 e 1640 por Jean Van Bigelet, que está no Museu Francês. A obra retrata um bacanal grego, e é inegável que vários elementos são semelhantes com essa obra, mais semelhantes com ela do que com a Última Ceia. Tem um halo na cabeça da figura central, que também aparece aqui. Tem o Baco, que aparece aqui com uma uva, conforme você pode ver. Tem uma cena de liberdade sexual, uma mulher com decote muito à mostra, uma mulher com seios à mostra, conforme você percebe, deuses pagãos gregos e assim por diante. Então, sim, tem semelhança. Agora, essa é a versão do Thomas Joly, que nega qualquer influência da Última Ceia. Mas toda obra artística, especialmente desse porte, tem um revisor sensível. Esse revisor tem o papel de observar elementos que possam ser mal interpretados ou ofender parte do público. A semelhança da cena de abertura, essa cena que eu mostrei para vocês aqui, essa cena que vai aparecer aqui agora, com a Última Ceia, foi certamente notada pela revisão sensível que ocorreu nesse processo. E os autores certamente sabiam disso. Prova disso é que múltiplos dos atores inicialmente divulgaram como uma interpretação da Última Ceia. A Barbara Butt, drag queen, a principal aqui, postou um paralelo da cena com a Última Ceia no story do Instagram, dizendo o Novo Testamento gay. Então ela via isso como Última Ceia. A outra drag queen, a Peach, confirmou numa entrevista que a cena fazia referência à Última Ceia. O mais provável é que o Thomas Joly decidiu se inspirar num bacanal grego para a performance com Baco e ainda assim produziu uma cena, um quadro, inspirado na Última Ceia. Afinal, Baco e a cena em questão estão separados por 44 minutos. Nós temos então, e perdoem mais uma vez por voltar lá, essa cena aqui. Ela ocorre 44 minutos antes da cena em que o Baco finalmente aparece junto com todos os outros dançarinos que passaram pela passarela. Então, sim, provavelmente houve sim uma inspiração na Última Ceia.
Até porque as próprias atrizes confirmaram que viram a cena como uma interpretação da Última Ceia, então essa conclusão é totalmente válida. O que acontece em Obscurité? Nesse ato, o piso de dança do barco fica mais escuro e os movimentos se tornam mais frenéticos. O piso pisca a imagem de desastres naturais, como inundações, incêndios, florestas secas, e os dançarinos caíram no chão conforme o piso ficou vermelho. Essa parte é entendida como um alerta perante possíveis desastres potencializados pelo homem que a gente pode vir a enfrentar. Isso se seguiu por um apagão da Torre Eiffel e da ponte, conforme aparece aqui. Então, uma performance em inglês de Imagine, bem clichê, foi cantada e tocada num piano flamejante. Então nós temos Solidarité. Nesse ato, um cavaleiro com roupas prateadas veste uma capa com a bandeira olímpica, como você pode ver aqui. A bandeira está na posição correta e monta em um cavalo mecânico prateado que galopa no rio Sena, conforme você vê nessa imagem aqui. Então pessoas com bandeiras de todas as nações começam a passar pela Torre Eiffel e as asas são novamente mostradas e alguns interpretam como as asas de um anjo caído. Agora, as asas tradicionalmente simbolizam pombas, isso desde 1988. O que aconteceu em 88? Um desastre. Até lá, as pombas eram soltas toda a cerimônia e elas voavam para longe, mas em 88 elas não voaram para longe. Elas pousaram ali nos arredores do estádio, inclusive no caldeirão olímpico, que você vai ver o que acontece com o caldeirão olímpico daqui a pouco, mas em suma ele é aceso com fogo. Isso aconteceu e as pombas foram queimadas vivas. Então, por isso nós temos tanta representação de asas. Esse é o segundo significado de asa que eu falei mais cedo lá, quando apresentei a Lady Gaga. Então todos se alinharam abaixo da Torre Eiffel para receber a figura do cavalo. O cavalo aparece. Essas asas aqui são as mesmas asas que aparecem aqui. Então elas não são parte da roupa do cavalo ou do cavaleiro, mas sim da roupa não da roupa, né, do palco montado atrás. E agora é um cavalo real que aparece, um cavalo branco. E as nações seguem o cavaleiro branco, acompanhando por mais 2 cavaleiros que aparecem aqui. Então nós temos 3. Aí as pessoas afirmam que são os cavaleiros do Apocalipse. A evidência seria que ele é branco. Mas a gente tem um probleminha, né? A Bíblia fala que o primeiro cavaleiro é um cavalo branco, o segundo é um cavalo vermelho, o terceiro é um cavalo preto e o quarto é um cavalo amarelo. Então, tá, eu quero pôr um cavalo na cerimônia. Que cor de cavalo eu ponho para não ser associado com o Apocalipse? Não tem muita escolha, porque todas as cores normais de cavalo são associadas com o Apocalipse de um jeito ou de outro. E pintar um cavalo parece uma ideia muito ruim. Tem toda a questão de crueldade com animais e assim por diante. Então, qualquer cor de cavalo escolhida, branco, preto, vermelho ou amarelo, implicaria uma associação apocalíptica, porque tem um cavaleiro aí para você escolher. E aí eu pergunto, qual cor de cavalo eu tenho que usar se eu quero pôr um cavalo na cerimônia? Vale lembrar, tem 3 aí, e não 4 cavaleiros, e eles não portam as coisas que os cavaleiros do Apocalipse deveriam portar. E, ademais, ele não impunha, como eu disse, arco nem usa uma coroa na cabeça, como é o caso do cavalo branco. Outra visão indica que ele é seguido por todas as nações. Isso o anticristo faria. Mas conforme reportado aqui, a descrição é que esse cavalo representa Secana, não sei a pronúncia, que é a deusa do rio e símbolo da resistência francesa. Secana você pode pesquisar aqui a respeito, tem a ver com a religião galo-romana e é justamente a deusa do rio Sena, particularmente das nascentes do rio Sena. Então aqui você pode ver imagens dela e aqui você pode ver imagens dela em um barco. Nesse caso foi feita uma reinterpretação utilizando um cavalo justamente para essa apresentação. Aí essa figura ela sobe até um palco, as nações param de segui-la e ela entrega a bandeira olímpica desse jeito aqui. Parece uma toalha de hotel, exatamente, o ponto é justamente esse. E a bandeira é hasteada, só que a bandeira é hasteada de cabeça para baixo. Esse é o processo de hasteamento. Eles alongam a bandeira, passam uma corda por 2 extremidades da bandeira e então hasteiam. Se você passar a corda primeiro na extremidade errada e depois na certa, ao invés de primeiro na certa e depois na errada, o que vai acontecer é que a bandeira vai ser hasteada de cabeça para baixo. Vários falam que isso não pode ser um acidente, tem que ser proposital. Isso é a inversão dos valores olímpicos, mas tem vários contra-argumentos para isso. O primeiro é que acidentes acontecem. Na mesma Olimpíada, a estátua de Simone de Beauvoir não se ergueu. Em outras Olimpíadas, tem vários outros acidentes. Em Tóquio, um sobrevivente de Hiroshima trouxe um caldeirão com perfume. E o caldeirão estava tão concentrado que o cara falou, isso parece um ataque de gás. Em Los Angeles, em 84, os atletas se aglomeraram ao redor do portador da tocha olímpica, impedindo ele de se mover. Em Seul teve o desastre das pombas, que é bem simbólico, né? Você queimar o símbolo da paz. Mas, ok, tiveram guerras depois, assim como tiveram guerras antes, mas a Guerra Fria acabou acabando em 1991.
Aí em Albertville, em 1992, o caldeirão foi aceso antes da tocha. Tem vídeo. Eu não vou mostrar porque talvez o COI me dê um strike, mas tem um vídeo da tocha indo na direção e o caldeirão pega fogo antes da tocha chegar nele. Porque, claro, não é uma o acendimento não é feito da forma física como você imagina. É um controle remoto que você aperta e pega fogo. Então, em Sydney, o caldeirão ficou preso e não foi possível erguê-lo por um tempo. Em Atenas, um guindaste hidráulico falhou e deixou uma cantora no chão ao invés de ser erguida. E no Rio, vários atletas saíram do estádio antes da hora por engano. Em segundo lugar, para hastear a bandeira, como eu disse, você tem que passar a corda pelas extremidades corretas. Aquela bandeira dobrada parece uma toalha de hotel. A chance de você errar a extremidade num pano branco é de 50%. Aquela bandeira é um pano branco a princípio. Depois de dobrar, de desdobrar, perdão, claro, ela fica corretamente. Mas aqui, isso aqui é um pano branco, parece uma toalha de hotel. É só você passar a corda no lugar errado que pronto, o desastre está feito e a bandeira vai ser hasteada de cabeça para baixo. E o terceiro contra-argumento é que isso ocorreu até mesmo com bandeiras que não são fáceis de serem confundidas. A da Índia, por exemplo, num evento oficial. Tem outro caso, esse aqui eu citei da Índia porque é um evento oficial, com presença de autoridades, de público, mas o outro é um trabalhador do McDonald's, que o coitado ergueu a bandeira americana de cabeça para baixo também, mas eu não citei porque eu acho que seria desonestidade comparar um evento oficial olímpico com um trabalhador que ganha um salário mínimo fazendo ali hasteando uma bandeira e por acaso colocando ela de cabeça para baixo, que aí sim realmente pode acontecer e não é nenhuma surpresa ser um acidente. Mas no caso da Índia, sim. No caso da Índia, é uma surpresa ser um acidente, porque essa bandeira aqui, que é inclusive colorida dos dois lados, é meio difícil de você errar a ponta que você vai usar para hastear, mas aconteceu. Aí tem um coral que canta o hino olímpico e aparece isso aqui. As pessoas acharam que isso aqui era um bezerro dourado, que é o símbolo de adoração a ídolos, né? Um pecado no cristianismo. Agora, então as pessoas falaram, mas para que um bezerro ali? Esse bezerro não deveria estar ali, não tem nenhum contexto esse bezerro. Na verdade tem contexto sim. Em primeiro lugar, não é um bezerro, é um touro. Bezerro é o filhote, touro é o adulto. E a parte de uma escultura chamada Bull's Head and Leaping Deer, criada para a Exposição Internacional de Arte e Tecnologia de Paris, em 1937. Isso aqui, se você pesquisar, você vai perceber que se trata das feiras que a gente conhecia, Exposição Universal. Era basicamente feiras em que toda a tecnologia do mundo e as pessoas apresentavam coisas interessantes para mostrar para o público que elas possuíam e assim por diante. Então, era uma tradição um tempo atrás. Inclusive, já estava em exposição na França antes da cerimônia, eles só pegaram e colocaram no local para simbolizar, para homenagear justamente essa feira. Em Solenité, nós temos o penúltimo ato, que é basicamente uma formalidade. O Macron anunciou uma frase que eu não vou pronunciar porque eu não sei, que traduz para Programa Aberto os Jogos de Paris, celebrando a XXIII, Olimpíada dos Tempos Modernos. Eu sei falar número romano, XXIII significa 33, eu só usei esse termo porque foi apresentado em números romanos, e chamou atenção por seu último grau na maçonaria. Porém, eventualmente, teríamos uma Olimpíada de número 33, se as Olimpíadas são numeradas de forma ordinal. Seria estranho se o número 33 fosse simplesmente pulado para evitar conspiração. O juramento olímpico foi feito pelos porta-bandeiras da França, por um árbitro e por um técnico. O portador da tocha mascarado deu a tocha para o Zidane, que entregou para o Rafael Nadal, que carregou a tocha pelo Senna de barco com outros campeões olímpicos. Teve um show de luzes da Torre Eiffel, conforme você percebe aqui. Então nós temos Eternité, o último ato. A tocha passou por vários campeões olímpicos, o último deles tem 100 anos. É o campeão olímpico francês mais velho, se eu não me engano, ele estava numa cadeira de rodas. E o objetivo era incendiar o caldeirão olímpico, que tinha o formato de um balão, conforme aparece aqui. O caldeirão é incendiado, então levanta voo. Alguns associaram isso a um OVNI, uma esfera, um Foo Fighter, talvez, já que muitos são assim descritos. Mas o balão é símbolo dos experimentos dos irmãos Montgolfier, que resultaram no primeiro voo de balão de ar quente em 1793. Está aqui o balão dos irmãos, realmente é uma esfera, é extremamente parecido com o balão do caldeirão olímpico. E por fim, a Celine Dion fechou a cerimônia cantando Hino ao Amor, de uma plataforma na Torre Eiffel. Então já falamos da abertura, vamos para o fechamento. A cerimônia de fechamento ocorreu no dia 11 de agosto de 2024, entre as 9 e a meia-noite e 7 no horário do local, dessa vez no Stade de France, um estádio fechado. Ela consiste das formalidades e atos culturais, que eu vou explicar a seguir. Nas formalidades, a superfície do estádio foi preenchida com artefatos que fazem lembrar um planisfério, você pode ver aqui. Então, Groenlândia, América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia e a Oceania está aqui embaixo, mas não dá para ver.
na imagem. Os atletas então fizeram a sua entrada. Eles tiveram liberdade para brincar, teve um grupo de atletas ali que fez tipo uma centopeia, não uma centopeia, um conceito assustador de centopeia humana, mas acho que eles fizeram tipo uma fila e um passou por cima dos outros. Enfim, eles brincaram ali à vontade, mostraram medalha, morderam medalha, comemoraram basicamente. Então foi feita a premiação da maratona feminina. As 3 mulheres vencedoras foram premiadas com ouro, prata e bronze. Os voluntários foram agraciados pelo seu esforço, ganharam aí um buquê de flores. E nós temos então Records, que é uma cerimônia cultural que causou certa polêmica. Em Records, o estádio se escureceu e um ato com um tema de ficção científica foi apresentado. Ele começa com um ser que representa um viajante espacial chegando na Terra num futuro distante. Esse ser dourado aqui. A capa dourada é referência aos discos dourados da Voyager, que é uma missão americana, mas foram produzidos na França para as missões Voyager 1 e 2. Eles envolveram enviar 2 espaçonaves numa jornada eterna para o espaço sideral, que contém discos dourados com informações sobre o nosso planeta, seres humanos e outros seres vivos. Tem um disco que é um disco analógico, ele tem ali fotografia de ser vivo, sons de fala humanos, sons de animais, algumas músicas e assim por diante, na esperança que uma civilização alienígena encontre e tome conhecimento sobre nós. A capa do disco tem instruções para reproduzir esse disco, além da localização do Sol e um desenho do átomo de hidrogênio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque esse não é um vídeo sobre a Voyager. Talvez um vídeo sobre o paradoxo de Fermi, que a gente pode fazer no futuro, possa abordar isso aqui. Mas basicamente é como reproduzir o vídeo, como ele funciona, tal, a frequência, etc. E aqui nós temos a posição do Sol e o átomo de hidrogênio, que é usado como referência para as demais coisas. Porque se você falar, é 2 segundos, o alienígena não vai entender nada, porque segundo é uma definição terrena. Mas, se você falar isso em função da frequência fundamental do átomo de hidrogênio, por exemplo, talvez ele vai entender. Tem quem conclua que isso é uma denúncia, que um dos discos, ou talvez os 2, foram encontrados pelos alienígenas. Mas você pode ver nesse mapa aqui, ambas as espaçonaves estão nas proximidades do sistema solar e estão enviando telemetria normalmente. Se os alienígenas chegaram na Voyager, eles não precisam da Voyager para saber que eles estão no sistema solar e que a Terra provavelmente é habitada. Isso eles já concluíram há muito tempo e não precisam da Voyager para isso. E claro, se eles têm essa capacidade de viagem interestelar, para chegar na Terra é só dar um pulinho, o que em última instância tem eventos, tal, avistamentos, relatos, tal, mas não parece ser algo digno de uma denúncia como você pode imaginar. E uma postagem no Twitter compara a pose do ator com o homem enforcado, uma carta do tarô. Agora isso funciona muito bem se você não assistiu à cerimônia. Se você assistiu, você percebe que essa é apenas uma das poses. Ele faz várias poses durante a descida e o homem enforcado invertido, que é essa aqui, é apenas uma dessas poses. Não é como se ele descesse toda a cerimônia desse jeito aqui. Agora, ainda a gente tem alguns problemas, né? Porque a pose dura alguns segundos, é apenas uma das múltiplas, como eu disse. Ele não desceu só nessa posição. E o homem faz apenas o formato das pernas da posição errada. O homem enforcado está aqui, o joelho dele está aqui, então o cruzamento fica acima do joelho. Aqui está abaixo do joelho, os braços estão numa posição totalmente errada, enfim. É uma semelhança bem rasa com o homem enforcado do tarô. E a pergunta que fica tá, ok, e daí? Parece com o homem enforcado do tarô. E daí? O que eu tiro disso? Nada. Em última instância, você não tira absolutamente nada. Uma estátua com asas e sem cabeça se ergue da posição da Grécia no planisfério. Tem gente que associa isso já com um anjo caído, etc. Na verdade, isso é Nike. Se escreve igual Nike, mas não tem nada a ver. Nike é a personificação da vitória na Grécia Antiga e tem uma estátua que é idêntica, sem cabeça e com asas, conforme você pode ver. Os exploradores do alienígena são seres cinzas, eles tomam o pau. Muitos viram esses seres como uma denúncia de que existem Greys, uma raça alienígena do retículo Zeta. Mas essa representação é só o estereótipo mais comum de alienígena. Só você pesquisar aqui ser extraterrestre do Google que você vai ver um Grey, uma especulação evolutiva, então 2 Greys, outro Grey, mais um Grey, o ET do Spielberg, uma especulação evolutiva, aqui é um robô, aqui é uma sonda, ou especulação evolutiva, outro Grey, sonda, outro Grey 7, outro Grey 8, esse aqui é verde, tá? Então, desconsidera, e mais Grey 9. Então, nós temos aqui ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e metade dos resultados são Greys, sendo que existem entre aspas, né? Consideramos que existem mais de muitas outras espécies de alienígenas, de acordo com a ufologia. Então, os seres revivem nos Jogos Olímpicos, isso é simbolizado pelo levantamento dos 5 anéis que compõem o famoso símbolo, e fogos de artifício encerram o ato.
Nós temos então os shows. A banda Phoenix apresentou uma composição de várias músicas do palco. Vários atletas foram dançar junto com os músicos. Isso não foi esperado nem de propósito. Os voluntários e microfones foram usados para tirar eles do palco. Nós temos os discursos. O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris e o presidente do COI fazem discursos. 6 medalhistas olímpicos os acompanham. Nós temos a Antuérpia. Esse segmento tem esse nome porque a tradição começou em 1920, na Antuérpia. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, balança a bandeira olímpica. Então ela entrega a bandeira para a prefeita de Los Angeles, a Karen Bass, que é a próxima cidade dos Jogos Olímpicos. A cantora Her canta o hino dos Estados Unidos. O Tom Cruise desce de rapel do teto do estádio. Então o segmento filmado mostra ele levando a... Aqui eu coloquei tocha, mas está errado. É a bandeira olímpica para Los Angeles, pulando de paraquedas do avião. E lá em Los Angeles acontecem shows do Red Hot Chili Peppers, da Billie Eilish, do Snoop Dogg e do Dr. Dre. E por fim a chama olímpica é apagada. Agora, alguns alegam que a próxima cidade sede, Los Angeles, é a cidade dos anjos caídos. E que esses anjos serão revividos por Lúcifer em 2028. Agora, Los Angeles é um encurtamento para El Pueblo de la Reina de Los Angeles. E que virou Los Angeles somente. O nome original faz referência à Reina de Los Angeles. Quem que é a Reina de Los Angeles? É a Rainha dos Anjos. Quem que é a Rainha dos Anjos? É a Virgem Maria. Não são anjos caídos que dão nome a essa cidade. São anjos, anjos mesmo. Anjos divinos, digamos assim. Então, quem está alegando isso, eu acho, não sou teólogo, não entendo muito, mas eu acho que é uma blasfêmia um tanto grave você dizer que Los Angeles é a cidade dos anjos caídos, quando Los Angeles, na verdade, não é nem a cidade dos anjos, é a cidade da Rainha dos Anjos, é a cidade da Virgem Maria. Finalmente, então, falar da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, que ocorreu no dia 28 de agosto de 2024 e aconteceu entre as 15 e 18 horas do horário local. A cerimônia foi feita na Praça da Concórdia e envolveu a passagem pelo Arco do Triunfo. Então, daqui do Arco do Triunfo até a Praça da Concórdia, onde tem essa coisa que vocês estão vendo aqui. Essa coisa é o obelisco egípcio, que fica na Praça da Concórdia. Muitos veem isso como um ritual de adoração pagã a deuses egípcios, o que, de certa forma, é permitido no mundo civilizado, não tem nada de errado nisso. Mas sequer é o caso. Esse obelisco, o obelisco de Luxor, ele estava no Egito originalmente, mas durante as campanhas do Napoleão ele foi movido para a França. Isso em 1830 e desde então se situa na Praça da Concórdia. Então o ato ocorreu em volta desse obelisco, mas o obelisco não foi montado para o ato. O ato simplesmente ocorreu na praça em que por acaso existe um obelisco egípcio. E a cerimônia começa com a exibição de um curta-metragem. Nesse curta-metragem tem um nadador francês paralímpico, Theo Curren, que dirige um táxi coberto com os mascotes do evento. Em várias entonações ele diz bem-vindos a Paris. Então, no ato paradoxo, o táxi chega na Praça da Concórdia. Nesse momento, pianos eram tocados por homens que usavam ternos pretos e faziam movimentos repetitivos, simbolizando a rotina do dia a dia, conforme aparece aqui. O nadador chega, grita bem-vindos a Paris, e então um show de fumaça exibe as cores da França. O paradoxo é representado por dançarinos com várias deficiências que tomam o piano dos homens de terno e começam a própria coreografia. Os homens de terno então ficam de frente para os dançarinos e tiram seus óculos nessa cena aqui. Aviões passam e formam a bandeira francesa com fumaça, conforme aparece. Então nós temos o desfile das nações. Nessa parte, as delegações passam pelo Arco do Triunfo e vão até a Praça da Concórdia. E vários vídeos de para-atletas são exibidos aqui. No próximo ato de dança, nós temos uma iluminação do obelisco e mais dançarinos com deficiências variadas dançam no palco, conforme você verifica aqui. Depois nós temos a solenidade. O obelisco é colorido com a bandeira da França, usando projetores aos sons de um flautista que está tocando aqui, uma flautista. Em seguida, nós temos os discursos. O Tony Estanguet, que é um canoísta francês, discursa. O Andrew Parsons, que é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, discursa. E no último ato de dança, nós temos dançarinos com deficiência, que estão vestidos de branco, que fazem coreografias ao redor do obelisco. E muletas foram usadas para simbolizar vários esportes paralímpicos. Por exemplo, a canoagem, conforme aparece aqui, enquanto o obelisco mudava de cor durante a apresentação. E nós temos o juramento que acontece do lado da bandeira. Uma dança com tochas é feita ao redor do obelisco, enquanto os portadores da tocha paralímpica chegavam no local. Eles então chegam ao local, eles levam a tocha até o balão, e o balão é finalmente aceso e sobe. Nós temos o último show que acontece, os dançarinos pintam um palco com rabiscos e desenhos de corações, e também formam a palavra love, amor, conforme aparece aqui nessa imagem. Isso acompanha um show de pirotecnia e luzes.
Nós tivemos então a cerimônia do fechamento dos Jogos Paralímpicos. Ela ocorreu no dia 8 de setembro de 2024 no Stade de France, das 8 às 11 no horário local, isso da noite. Ela teve uma sequência semelhante ao fechamento dos Jogos Olímpicos. No primeiro show, nós temos a cantora francesa Santa, que entra usando uma roupa que lembra uma adereço medieval, que tem um véu de tamanho considerável. Ela está aqui, o véu vai até aqui, conforme você pode perceber. Ela canta. E em seguida, nós temos uma solenidade nesse ato, uma pessoa com várias deficiências, usando um trompete e asas. A asa simbologia a gente já sabe, ela pode simbolizar as pombas, como eu já expliquei, mas também a superação que os atletas vivenciaram. Ela toca o hino nacional da França, enquanto a bandeira francesa é erguida. Começou então o desfile dos porta-bandeiras, acompanhado por uma banda marcial que toca durante o processo. Em seguida, houveram discursos de figuras importantes relacionadas aos Jogos Paralímpicos. Começa com o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Tony Stanguet, e depois vai para o Andrew Parsons, que é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Os novos membros do Comitê Paralímpico foram apresentados, como você vê aqui. Teve um show que vai ser apresentado a seguir juntamente com os demais. Teve uma certa intercalação, então eu vou agrupar tudo em seguida. Então ocorreu a passagem da bandeira paralímpica para os representantes da próxima cidade-sede, que é Los Angeles. O hino americano foi cantado por uma mulher numa cadeira de rodas e a bandeira americana foi erguida. Nós temos então os últimos shows. Os últimos shows, esse aqui aconteceu antes da cena que eu acabei de mostrar, teve como tema a música francesa e a sua natureza inclusiva. O primeiro deles foi essa performance de hip hop feita por pessoas com deficiência. O próximo show foi tocado por uma banda nas proximidades do balão com a tocha paralímpica. Em seguida, a chama paralímpica é extinta a partir aqui do balão. Uma pessoa sopra e o balão é apagado nesse mesmo momento. E os próximos shows foram apresentações de DJs e pirotecnia. Um deles, o mais chamativo, foi feito por um artista em uma roupa vermelha com partes equivalentes a músculos exacerbadas, conforme você percebe aqui. E foi basicamente isso, toda a cerimônia de fechamento. Bom, nessa sessão a gente vai fazer alguns questionamentos a respeito de conspirações feitas não sobre as cerimônias, mas sobre as Olimpíadas como um todo. A primeira delas é que o número 666 está escondido na bandeira. É o que essa postagem aqui sugere. Mas tudo que essa postagem conclui é que quando você desenha um arco de círculo, que tem mais ou menos cerca de 90 graus, né? Se você pegar daqui até aqui, você vai chegar em 90 graus. Você faz isso acima de um círculo, como foi feito, você forma o número 6. Parabéns! Isso é uma lição de geometria básica. Tem outras no YouTube aqui, como você pode perceber. Pesquisando aqui aulas de geometria básica, e aí você vai entender como que esse negócio funciona. Então, ok, tem 3 círculos, e sim, se você desenhar coisas em cima de 3 círculos, você forma um 6. Isso é verdade. Mas isso não significa absolutamente nada. Esse cara aqui é um cara falando para boicotar as Olimpíadas, que é o que eu digo. Se você não gosta, boicota. É tudo que você pode fazer. Afinal de contas, é um evento privado no qual você não tem controle sobre o que é feito. E o mascote das Olimpíadas? O mascote do evento são chamados de PRIGs. São 2 objetos vermelhos antropomorfizados, um menor e outro maior. Eles carregam a bandeira francesa. O maior representa as Paralimpíadas e o menor representa as Olimpíadas. Não tiveram conspirações diretas sobre mascotes, ao menos não que eu achei. Mas tem dúvidas e piadas sobre o que eles representam. Tem gente que diz que é um clitóris aqui. Na realidade, eles representam os barretes frígios, que são chapéus usados pelos revolucionários franceses, conforme você pode perceber aqui. Esses chapéus têm uma história mais antiga. O chapéu foi usado em 1675, durante a revolta do papel timbre, em que os insurgentes se revoltaram contra o aumento de taxas. Em 1691, se tornou símbolo da plebe francesa da classe trabalhadora, e durante o Reino do Terror, até mesmo os aristocratas usavam esse chapéu com medo de serem confundidos com aristocratas. Então eles mesmos faziam isso para se misturar com a plebe. Como o Acte de Décante de l'Impérieux, que depôs o Napoleão, as celebrações envolvendo o uso do chapéu foram banidas, mas ele voltou a ser utilizado durante os 100 dias, em que o Napoleão voltou do exílio em Elba, sendo mais uma vez encorajado com a restauração do Luís XVIII. O símbolo surge novamente durante a Revolução de Julho de 1830 e se tornou parte da herança nacional francesa. E a medalha? A medalha tem uma fita azul, no caso da medalha olímpica. Ela tem na sua frente um desenho da Acrópole de Atenas, aqui, depois a Torre Eiffel aqui, e depois o centro na deusa Nike no estádio Panathinaikon, que foi onde ocorreu a reinvenção dos Jogos Olímpicos. Então, a medalha paralímpica, por sua vez, tem uma fita vermelha, o símbolo das Paralimpíadas. Ela tem na sua frente a visão inferior da Torre Eiffel. Se você olhar na Torre Eiffel de cima para baixo, assim, você vai ver isso aqui. Ela tem o símbolo também das Paralimpíadas. Nós temos aqui em braille, Paris 2024.
Os pontos são gravados no canto para que os atletas consigam distinguir entre bronze, prata e ouro no caso dos que têm deficiência visual. Ambas as medalhas têm um outro lado idêntico. Ele traz uma irradiância, cujo ponto central, esse hexágono aqui, em cada vértice do hexágono nós temos esse prisma. Vamos falar primeiro do prisma. O prisma é uma forma chamada close de pares. É popular entre itens de luxo, como relógios. Esse relógio aqui, por exemplo, é cheio de close de pares aqui na sua volta. É popular entre alguns detalhes automotivos, inclusive na própria Torre Eiffel, conforme você pode perceber aqui. Por isso é simples, então não tem muito mistério de por que colocaram esse prisma nessa localização aqui. Agora, por que um hexágono? Tem gente que vai longe. É o hexágono de Saturno, porque tem uma conspiração de que a elite cultua Saturno. Ou é o número da besta, porque o hexágono tem 6 lados. Calma, é mais simples. A França é chamada de país hexagonal. Se você pesquisar no Google qual é a forma da França, vai ter hexágono ali direto na informação. Então as pessoas chamam a França de hexágono. Ou o hexágono porque é a forma geométrica do território, conforme você pode ver aqui. Não é um hexágono perfeito, evidentemente, mas é como as pessoas chamam a França, e não é uma associação que o Thomas Joly criou. É uma associação que já existe há muitos séculos, então, portanto, foi definido desse jeito, e por isso nós temos um hexágono. Agora, por que os atletas mordem a medalha e usam para cobrir o olho? Isso, na verdade, vem de fotógrafos que provocam os atletas para fazerem essas poses. Porque eles querem um clique para depois vender a fotografia. Morder a medalha é uma tradição antiga em que a pureza do ouro é verificada mordendo a medalha, justamente por isso. Aí a gente tem essa postagem aqui no Facebook que faz uma conspiração envolvendo cobrir o olho, conforme você pode ver aqui. Então, tem uma conspiração mais longa a respeito de pessoas que cobrem o olho e isso tem um significado oculto, mas pelo menos aqui não tem nenhum significado oculto. Aqui ele cita medalhistas de várias Olimpíadas diferentes, você pode perceber isso pelo modelo da medalha. Então tem pelo menos uma aqui que é de Tóquio, essa aqui é de Tóquio, essa é de Paris. Quais outras são de Paris? Essa aqui é de Paris, essa é de Paris, essa é de Paris, Paris, Paris e Paris. As demais não são. Essa aqui também é de Paris, mas as demais não são. As demais são de outras Olimpíadas, conforme você pode notar, pelo que eu acabei de mostrar para vocês. Nesse caso, isso não é um símbolo ocultista. Isso aqui só significa eyes on the prize, ou seja, tô de olho no prêmio, como você pode perceber nesse caso aqui. Então, mais uma vez, são os fotógrafos que provocam essas coisas. Ah, agora morde a medalha. Agora põe a medalha na frente do olho. Agora coloca a medalha do seu lado. E assim vai para fazer as fotografias que depois eles vão vender mais uma vez com um intuito comercial. Muitas dessas celebrações não são exatamente espontâneas. A celebração espontânea mesmo acontece na cena em que o atleta recebe a medalha, coloca ela no pescoço, e aí ali nós temos realmente o que é espontâneo. Às vezes, claro, eles fazem isso de forma espontânea, mas na maioria das vezes, não. Outra coisa que muita gente ficou revoltada é a proibição de os atletas realizarem manifestações religiosas. Por exemplo, Raíssa Leal, que expressou em Libras: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E também isso, ninguém aqui no Brasil comentou, mas quando um gol foi marcado pela seleção do Marrocos contra a Argentina, a maioria dos jogadores se ajoelharam e beijaram o campo. E ambos as manifestações são proibidas de acordo com o artigo 2 da regra 50 do Código Olímpico vigente. Você pode lê-lo nesse link aqui, está no próprio site lá das Olimpíadas, e você procurar pela regra 50, você vai encontrá-lo, onde você pode conferir como isso funciona. Ela diz que nenhum tipo de demonstração política, religiosa ou racial é permitida em nenhum tipo de lugar olímpico. Venues, eu não tenho ideia do que significa, mas basicamente são regiões em que pertencem à organização das Olimpíadas. Mas, ao passo que certos atos certamente resultariam numa punição mais severa, multa ou desqualificação, esses que eu citei apenas resultaram numa mera advertência nem ao atleta, mas ao Comitê Olímpico da delegação ao qual o atleta pertence, como ocorreu com a Raíssa. Eles mandaram uma notificação para o Comitê Olímpico Brasileiro, COB, que talvez nem faça absolutamente nada com essa manifestação da Raíssa. Você pode alegar que isso só afeta cristão, mas afetou os atletas marroquinos, como a gente viu, e afetou também algumas atletas francesas, num caso um pouco mais complexo, em que elas foram impedidas de usar o hijab. Hijab é essa vestimenta que você vê aqui, que cobre o cabelo e o pescoço também, conforme aparece aqui, e que, de acordo com a decisão do Comitê Olímpico Francês, os atletas franceses eram representantes públicos e por isso eles não tinham a permissão de fazer manifestações religiosas e violarem a regra do Comitê Olímpico Internacional. Isso gerou toda uma polêmica, toda uma situação mais complicada. E nenhum atleta satanista manifestou sua fé, ou ateu, qualquer coisa do tipo, a sua ausência de fé no caso. Mas se isso ocorresse, ele ou ela seriam igualmente punidos
conforme aconteceu com os atletas que fizeram isso. Você pode discordar dessa decisão, apontar que ela é contraditória com uma cena inspirada na Última Ceia, mas essa não parece ter sido a versão do COI, de seus membros e dos patrocinadores do evento. Eles, mais uma vez, decidem o que é permitido ou não, isso é uma decisão que visa maximizar lucro em última instância, e cabe a você reagir a esse tipo de atitude se isso te incomoda. Agora, será que o Macron mostrou um símbolo maçônico? Uma postagem aqui no Twitter diz que o Macron fez isso. Ele fez esse símbolo aqui, que você tá vendo. Depois ele faz o símbolo usando outras pessoas também. Então, desse jeito aqui, que aparece. E a pessoa fala, prova que as Olimpíadas de 2024 foram um ritual maçônico. Ele usa a hashtag perturbador, assustador. Ok. Eu tenho medo de mariposa. Você tem medo do Macron fazendo um triângulo com a mão. Compreensível. Mas vamos lá. Na verdade, isso não é um símbolo maçônico feito pelo Macron. Isso aqui é o símbolo em linguagem de sinais francesas para a Torre Eiffel. Como que eu sei disso? Você pode ver aqui. O símbolo para inglês do Reino Unido é bem diferente, é isso a coisa que você viu aí. O símbolo para inglês dos Estados Unidos já é esse aqui que você vê, conforme a moça está fazendo. E o símbolo em francês, que também interessa para gente, também é esse aí que você está vendo aqui. E aí nós temos outros idiomas. Vou colocar em português só para a gente ver como que é. É um pouco diferente, mas também evoca um triângulo. Então também não tem nenhuma surpresa nesse caso. Esse site aqui é bem interessante para você entender a respeito de linguagem de sinais em vários idiomas. É bem legal. Eu descobri fazendo esse vídeo e achei ele bastante interessante. Outra alegação é que as Olimpíadas de 2024 foram um culto ao sexo. Uma pessoa que no Twitter afirma isso. Ele diz então, vou traduzir para você. O feminino divino é a chama feminina, a energia fálica masculina é a Torre Eiffel, a água corrente é o nascimento das Olimpíadas, portanto é um ritual sexual, e tudo isso é um culto sexual. Aí ele cita aqui luciferianos, maçons, escolhidos e SRA, que eu não sei o que significa nesse momento. Então, o argumento é baseado nessas premissas. A Torre Eiffel é um pênis, a chama é uma vagina, a água é o nascimento. A associação da Torre Eiffel com o pênis é uma associação pessoal explicada por Freud. Ok, bonde de quem associa a Torre Eiffel com pênis. Eu entendo, ok, parece um pênis e tal, mas ok, é uma associação pessoal que você fez e Freud explica. A associação da chama com uma energia feminina é contraditória com o que vários círculos astrológicos e de alquimia afirmam. Na verdade, o fogo seria um elemento masculino e não feminino. E a água do rio, de fato, é associada ao nascimento. Agora, toda grande cidade que tem capacidade de sediar uma Olimpíada tem rio, torre e a tocha olímpica, porque está sediando uma Olimpíada. São Paulo, por exemplo, tem rio, tem um monte de torre e tem a tocha olímpica. Los Angeles tem torre, tem rio e assim por diante. Você já entendeu a ideia. Logo, isso implicaria que toda Olimpíada, não só Paris, seria um culto ao sexo. E a pergunta é, ok, é um culto ao sexo. E daí? O que eu devo concluir a partir dessa afirmação? Que as pessoas têm crenças diferentes que a minha? Eu já sabia disso, eu não precisava dessa informação para chegar nessa conclusão. E também a sua interpretação, mais uma vez, é uma interpretação pessoal, ela é válida, ela existe na sua cabeça, mas você está fazendo uma extrapolação ao dizer que a Olimpíada é um ritual sexual e não eu acho que a Olimpíada é um ritual sexual. Dizer que é está errado porque você está extrapolando uma interpretação que só existe na sua cabeça para o mundo todo. Agora, será que as cerimônias estão prevendo ou dando início a eventos futuros? Dizem isso porque a cerimônia de abertura lá de 2012 trouxe enfermeiras e camas de hospital, conforme você vê aqui, além de uma aparente personificação da morte, que aparece aqui embaixo. Então isso teria causado a pandemia de coronavírus em 2020, como a gente sabe. E o questionamento é se o que exatamente as cerimônias de 2024 estariam prevendo ou iniciando. Mais uma vez está errado aqui. As camas de hospital são uma homenagem ao National Health Service, um sistema de saúde unificado que tinha na Inglaterra e considerado pioneiro nesse ramo no mundo. A morte, na verdade, se você pesquisou, é o Voldemort de Harry Potter. A morte não usa uma varinha, geralmente, como a gente percebe, mas sim uma foice, né? Geralmente a morte é tradicionalmente representada como uma foice. Isso aqui é um Voldemort, perdão, e não a morte. Além disso, a cerimônia não previu ou iniciou a pandemia. Pandemias ocorrem de tempos em tempos. Em qualquer momento, a frase vai ter uma pandemia no futuro será válida. Pode anotar aí minha frase, vai ter uma pandemia no futuro. Quando tiver, você vem aqui me chamar de profeta, eu não sou profeta de nada. Eu só disse que vai ter, porque seria estranho se fosse o oposto. Não vai ter uma pandemia no futuro. Ou seja, todas as pandemias que existem já existiram e nunca mais vão acontecer. Isso, evidentemente, é falso. Então vai ter a Olimpíada de 2012 não previu nada. O mesmo vale para desse ano. Desse ano trouxe as cenas de incêndios, inundações e secas e o apagão em Paris.
vai ter um incêndio no futuro, vai ter uma inundação no futuro, vai ter uma seca no futuro e vai ter um apagão em Paris no futuro. Sempre essas frases são válidas porque esses eventos são recorrentes. Seria estranho se isso nunca mais acontecesse depois que nós tivemos a cerimônia. Agora, será que as cerimônias estão concentrando energia para começar o apocalipse? Uma postagem no Twitter que eu vi na época, dei risada e não consegui achar. Eu devia ter salvo o link, mas eu não salvei. Alegava que a cerimônia foi uma emulação do apocalipse que visa concentrar a energia da população mundial e assiste a cerimônia para concretizar o apocalipse propriamente dito. Então você faz ali um teatro do apocalipse, isso concentra pessoas pensando no apocalipse, e aí o apocalipse começa. Já verificamos que uma emulação do apocalipse é uma interpretação pessoal e extrapolar isso para a natureza real da cerimônia está errado. Mas, por um instante, vamos supor que de fato seja uma emulação do apocalipse. Representar o apocalipse é um direito no mundo civilizado, por mais que você não concorde com isso, assim como realizar qualquer outro ritual que respeite direitos humanos. Isso acontece porque pessoas realizam rituais há milênios e até hoje carecemos de provas de que esses rituais causam o que eles representam de forma simbólica no mundo real. Dança da chuva não faz chover, por exemplo. Se você provar que representar o apocalipse causa o apocalipse, então essa nossa noção no mundo civilizado provavelmente vai mudar porque ninguém quer o apocalipse. Em segundo lugar, a forma pela qual isso é feito, concentrar energia, é uma amálgama de palavras, ou seja, ok, você pegou duas palavras e as uniu, mas isso não tem nenhum significado na física, que é onde o termo energia pertence. Energia é uma medida da habilidade de realizar trabalho, não tem nenhuma evidência que a capacidade de realizar trabalho de algum corpo tenha aumentado ao emular o apocalipse por razões que não são fisicamente explicáveis. Por exemplo, o balão, quando foi erguido, a capacidade de realizar trabalho aumentou graças à energia potencial, tal como você conhece, mas fora razões físicas, não temos nada que tenha causado uma concentração de energia. Na verdade, as pessoas usam esses termos, energia, frequência, vibração, que são científicos, mas usam esses termos para conceder um caráter científico a algo que não tem absolutamente nenhuma base científica, como a maioria das pessoas só sabe que o termo é científico, vê o termo ali no meio e pensa que a história sendo contada é científica, quando na verdade ela não é. As cerimônias estão normalizando valores de esquerda? Sim, parabéns. Os produtores são de esquerda e, como a maioria das pessoas que possuem uma visão do mundo, eles acham que essa visão tornaria o mundo melhor, por isso as normalizam. Da mesma forma, certas emissoras normalizam visões de direita e cada religião normaliza a sua cosmovisão nos seus atos religiosos. Sim, a Igreja Católica normaliza o catolicismo. Parabéns pela conclusão. Não tem nada de surpreendente ou conspiratório nesse ato. Ele simplesmente implica em um lado que tem uma visão política, religiosa ou ambas, e que está deixando transparecer a sua visão para o mundo na esperança de que mais pessoas sigam essa visão. Todo mundo faz isso, ou pelo menos quase todo mundo, quando tem uma visão de mundo e a exibe. Agora, as cerimônias estão iniciando, ou melhor, inculcando elementos subliminares de satanismo nas pessoas. Se uma interpretação satânica é válida, mas não pode ser extrapolada, então outras pessoas não poderiam ser influenciadas ao satanismo ao assistir às Olimpíadas de forma inconsciente, mesmo sem associar os elementos com o satanismo. Foi sugerido nesse link aqui no Twitter como uma programação subliminar das Olimpíadas. Essas ideias vêm de um estudo que colocou a mensagem Beba Coca-Cola durante um filme, num tempo muito curto para as pessoas perceberem, mas as pessoas supostamente teriam comprado mais Coca-Cola após o filme. Agora, descobriu-se depois que esse estudo inflou os dados e quando você remove os dados inflados, a conclusão não se sustenta. Estudos mais recentes indicam que essa técnica não é tão poderosa assim e só funciona em certos contextos. Por exemplo, mostrar um ator bebendo Coca-Cola para uma plateia que já está com sede, aí sim poderá influenciar a comprar Coca-Cola ao invés de Pepsi. Mas para contextos mais sutis, em que as pessoas não associam diretamente o ato, isso é ineficaz. Então, mostrar uma mensagem, uma imagem que a pessoa não interpretou como satânica para o indivíduo não vai influenciá-lo a pesquisar sobre satanismo e se tornar satanista. Não é o caso. E, porém, a parte explícita, que são os valores de esquerda, sim, isso provavelmente vai inspirar pessoas a pesquisarem a respeito das mulheres ali que foram erguidas naquela cerimônia que eu mostrei mais cedo, não lembro, acho que é o sororité naquele ato. Isso vai acontecer, evidentemente, porque é explícito e é o objetivo da produção, não tem dúvida nenhuma disso. Assim, conclusões, podemos concluir que apesar das interpretações conspiratórias das Olimpíadas existirem e serem válidas como qualquer interpretação, elas não podem ser extrapoladas para conclusões de que as Olimpíadas são algo, causam algo ou cumprem certo propósito, porque tem uma plenitude de outras interpretações que poderiam igualmente serem extrapoladas, e a sua interpretação não é especial, você não é especial.
As cerimônias foram organizadas por uma equipe de esquerda, produzindo um resultado que advoga por valores de esquerda. Isso é uma decisão apoiada pela atual administração do COI, pelos seus membros e pelos seus patrocinadores. Se isso te incomoda, boicote e reclama. Eu, particularmente, não tô nem aí porque a cerimônia das Olimpíadas exibe. A expulsão do Abel, para mim, é mais importante do que isso. Talvez se as pessoas como você fizessem esse trabalho de maneira com maestria ou existissem em número suficiente, as novas cerimônias não vão te incomodar. A gente vai descobrir isso em 2028 na Copa do Mundo também, apesar daí ser a FIFA, ser outra entidade que tem outra presidência e outros valores. No mundo civilizado, cerimônias como essa têm o direito de ocorrerem e seu incômodo é insuficiente para mudar isso. Além disso, não tem evidência de que as cerimônias sejam capazes de realizar qualquer coisa, além de abrir e encerrar Jogos Olímpicos, atrair comentários positivos e negativos, gerar renda para os envolvidos na preparação. Afinal, não é barato produzir aquele cavalo, por exemplo, as pessoas ganham dinheiro fazendo isso, e causar mudanças locais e temporárias nas condições físicas. Por exemplo, quando você acendeu ali o balão, a temperatura da região aumentou, mas isso não tem nada demais. Valeu para você que assistiu ao vídeo, se inscreva no canal, a gente se vê, falou!